O tema da pregação hoje é como encontrar a alegria verdadeira. Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O contexto desta carta era que Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Paulo estava correndo risco de vida, porque Paulo, ao pregar a verdade, ao pregar o evangelho, conquistou muitos inimigos. Paulo, ele estava ali em Roma, e ele ficou sabendo que pessoas estavam querendo aumentar o seu sofrimento. Estavam pregando o evangelho com motivações erradas. E Paulo também na cadeia, ele recebe a visita de Epafrodito, um irmão da cidade de Filipos. Epafrodito foi enviado até Roma para obter notícias a respeito de Paulo e também levar notícia da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo. Não somente isso, Epafrodito também foi enviado para levar ofertas para Paulo, roupa, comida, dinheiro, para ele se manter ali na prisão. E Paulo fica sabendo através de Epafrodito que na igreja havia hereges, homens perturbando a paz da igreja, trazendo falsas doutrinas, como nós já vimos. Havia os judaizantes que queriam ali ressuscitar a lei de Moisés. Eles diziam, olha, você precisa crer em Jesus Cristo, mas também cumprir a lei de Moisés, fazer a circuncisão, fazer uma dieta diferenciada, guardar os dias judaicos, das festas judaicas. E aí Paulo, ele repreende esses homens. Diz que eles são cães, maus obreiros, da falsa circuncisão. Havia também a ameaça dos libertinos, aqueles que diziam que precisava apenas crer em Jesus Cristo, mas poderiam continuar a sua vida aprofundada no pecado. Paulo também repreende esse ensino e essas pessoas. E tudo isso que estava acontecendo na igreja de Filipos poderia trazer tristeza ao coração de Paulo. Mas Paulo, ele escreve aos irmãos: mantenham-se alegres no Senhor. Ele dá um mandamento. Ele que estava sofrendo horrores, estava tendo notícias ruins, de divisão na igreja, de hereges perturbando a paz da igreja, ele diz: alegrem-se no Senhor, porque eu tenho alegria em saber que vocês são cooperadores comigo no evangelho, que vocês se lembraram de mim. Eu estou alegre e eu quero que vocês também estejam alegres. E esse é o primeiro tópico desta noite. A alegria para o cristão é um mandamento e não uma opção. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, lá no capítulo 4 também. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Paulo aqui não está dando um conselho. Ele não está dando uma opção. Olha, vocês podem estar alegres ou tristes, ou viver desta maneira. Não. Ele está dando uma ordem. Alegre-se no Senhor. É um mandamento. Parece ser sem sentido, esse mandamento. Como assim? Alegrar no Senhor? E ainda mais, Paulo está dizendo, não é de vez em quando, é sempre. O cristão deve viver sempre alegre no Senhor, independente das circunstâncias. Porém, diante da realidade de Paulo, nós vemos que está claro que as circunstâncias não podem determinar o coração e a mente de um cristão. Porque Paulo estava sofrendo horrores e ele estava alegre. Sendo assim, não é o apóstolo Paulo que está louco ou delirando ao dizer que os irmãos deveriam ser alegres. Mas é nós que precisamos mudar o nosso conceito do que é a verdadeira alegria. Como que o ímpio mede hoje a alegria? A alegria do ímpio é movida pelas circunstâncias. A alegria do ímpio é movido pelas riquezas, pelos prazeres desse mundo, por sucesso. O ímpio, ele vive através do hedonismo, do triunfalismo.
ele precisa ter dinheiro na conta, o casamento perfeito, a saúde inteira, para ele então ficar alegre. Ele é dependente das circunstâncias. Ele é dependente das riquezas. E por que das riquezas? Porque as riquezas trazem coisas aos seus pés. Quem tem muito dinheiro, conquista coisas. E quem tem sucesso, conquista as pessoas, traz as pessoas para si. Você vê aí famosos, né? As pessoas até idolatram pessoas famosas. Às vezes ela nem tem muito dinheiro, mas ela é famosa, fica conhecida, e as pessoas gostam dela. E as pessoas buscam alegria através dessas coisas. As pessoas buscam alegria em festas. E aí você vê, às vezes tem a pessoa numa festa, todo mundo lá, e ela está triste no meio da festa. Pessoas buscam alegria através dos vícios, de ter bens, de status, de prazer. Porém, no fim de tudo isso, o que eles irão encontrar é tristeza. Porque não há tristeza, porque não há alegria longe do Senhor. E como muitas igrejas definem alegria? Infelizmente, hoje, muitas falsas igrejas, né, definem a alegria como o mundo define. Nós vemos muitas igrejas aderindo à teologia da prosperidade, que almeja as mesmas coisas que o ímpio. Para ser feliz, você precisa ter dinheiro, você precisa ter saúde. Se você não tem dinheiro e saúde, você é um fracassado. Ou você está em pecado, ou você é incrédulo. É isso que a teologia da prosperidade promete. Hoje nós temos também, dentro das igrejas, a teologia do coach, a teologia da autoestima. Para você ser alegre, você precisa de mensagens que movam o seu ego, que massageiem o seu ego. E aí eles te chamam de lindo, minha linda. Te chamam de maravilhoso, de precioso. E eles querem com isso trazer alegria ao coração das pessoas, através dessas mensagens que massageiam o ego do homem. Jó experimentou isso na pele. Jó, quando perdeu tudo, estava sofrendo, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, os seus amigos quiseram apresentar a Jó a teologia da prosperidade, dizendo para Jó: Jó, você está sofrendo tudo isso, é porque você está em pecado, não é possível. Alguma coisa de errado tem na sua vida, Jó. É por isso que você está sofrendo. E aí Jó, ele destrói a teologia da prosperidade, dizendo: nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós vemos hoje dentro das igrejas, de falsas igrejas, prometendo alegria nessas coisas, no dinheiro, na riqueza, na fama. Mas isso não pode trazer alegria verdadeira. O que eles apresentam é como se você tomasse um anti-inflamatório depois de um acidente e sofrer um traumatismo craniano. E a sua cabeça está inchando. E aí eles dizem: não, toma um anti-inflamatório que você vai ficar bem. Não resolve o problema. Eles resolvem o problema superficialmente. Eles não vão na raiz do problema. E o que Jesus diz a respeito da verdadeira felicidade? Olha o que ele diz lá em Mateus 5. Bem-aventurados são, felizes são os humildes de espírito. Bem-aventurados, felizes são os que choram. Parece um paradoxo. Como assim? Ser feliz, aquele que chora. Porque aquele que chora e está com Cristo, Cristo vai cuidar dele. Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados e felizes os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos e caluniados por causa de Jesus Cristo. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. O que Jesus e Paulo estão dizendo é que a alegria do crente é ultra circunstancial.
Ela não depende das circunstâncias. A alegria do crente, ela não precisa que tudo esteja nos devidos lugares na sua vida. Ele tem alegria. Até nas dificuldades, até nas tribulações. Por quê? Porque a alegria, ela é uma pessoa. A alegria é Jesus Cristo. É ter Jesus Cristo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, agora você tem Jesus Cristo. Então, não combina essa ideia de o crente viver cabisbaixo, viver uma vida de tristeza, porque você tem Cristo, você tem a boa nova dentro de você. Olha o que diz lá em Lucas 2,10, olha o que o anjo disse. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Ter Jesus Cristo é ter alegria em nós, é a boa notícia. Através de Jesus Cristo nós temos essa boa nova de grande alegria, porque agora, através de Cristo, nós fomos salvos do inferno, fomos salvos da ira de Deus, e iremos reinar com Cristo Jesus. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós temos muito mais do que nós merecíamos a morte e o inferno, mas Cristo nos deu vida e abundância. Por isso o crente deve viver alegre, porque ele tem Cristo. O mundo, o ímpio, não tem o Espírito Santo, ele não tem Cristo. Por isso que ele vive em tristeza. Ele tem momentos alegres, momentos prazerosos, mas ele não tem uma vida alegre no Senhor. Olha o que diz Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, depois de saber que Israel receberia o juízo de Deus, Deus levantou a Babilônia para punir Israel por conta dos seus pecados. Abacuque sabia que veria destruição sobre o seu povo. E olha o que ele diz no capítulo 3, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então Abacuque, ele se alegra no Deus da sua salvação. E é isso que Paulo está dizendo. A nossa fonte de alegria é o Senhor. Por isso que ele está dizendo: alegre-se sempre no Senhor. É em Jesus Cristo. É somente em Deus que encontramos então a verdadeira alegria. Não existe outro lugar onde o homem possa preencher o vazio do seu coração. Como alguém já disse, no coração do homem há um buraco enorme, gigantesco, um buraco do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher esse buraco. Não há alegria em outro lugar. A alegria verdadeira só se encontra em Jesus Cristo. Você se lembra de Ana? Ana queria muito um filho. E Ana estava chorando. Ana está lá no templo orando a Deus. E o sacerdote, ao ver ela lá, orando do jeito dela, ele disse: mulher, você está embriagada. Você não pode estar fazendo isso. E ela disse: não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita. E ela tinha tristeza, ela tinha angústia, porque ela não tinha um filho. E olha o que o marido dela disse, o marido dela é Eucana. Mulher, por que você está triste? Por que você está aí, cabisbaixo? Está chorando? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a ousadia dele, né? Ele se achou melhor do que 10 filhos, né? Isso daí não é uma realidade, né? Ele não poderia dizer isso. Ele disse ali, né? Falou sem pensar. Ou ele se achava demais, né? Mas Jesus sim. Jesus pode dizer isso para nós. Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu sou melhor do que tudo. Eu sou melhor do que você ter uma saúde boa. Eu sou melhor do que você ter dinheiro na conta. Eu sou melhor do que você ter qualquer coisa neste mundo. Eu sou melhor do que tudo. Então você deve estar alegre porque você tem Jesus Cristo. Se você é crente,
Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem Jesus, você deve viver alegre. Porque você tem o nosso Senhor, através do Espírito Santo, morando dentro de você. Em segundo lugar, é possível alegrar-se sempre, independente das circunstâncias? É uma pergunta, né? É possível alegrar-se sempre, independente das circunstâncias? É possível alegrar-se diante da doença? É possível alegrar-se diante da perseguição, do desemprego, do luto? Sim, é possível. Por quê? Porque a verdadeira alegria não é a ausência de problemas ou choro. Na vida do cristão, o problema vem, mas a alegria, ela não vai embora. O cristão, ele tem alegria. Por isso que você vê, às vezes, num velório, quando alguém perde alguém, ou alguém que está perto de morrer, às vezes, e ela é crente, né? Todo mundo, às vezes, está triste ao lado dela e ela está confiante. Não, eu sei para onde que eu vou. Eu vou me encontrar com o meu mestre, com o meu Senhor. Não fiquem tristes. E você vê, apesar do momento difícil, você vê aquela pessoa alegre, porque ela sabe em quem ela crê. O que nos dá alegria, às vezes no dia do velório, no dia que a gente perde alguém querido, é saber que Cristo está conosco. É saber que Deus é soberano, que nada foge do controle dele. Que nenhuma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. E aí nós temos esses dois sentimentos dentro de nós. A tristeza por perder alguém querido, mas também a alegria de saber que Deus está no controle de tudo. Que nada foge do controle. E aí nós conseguimos refrigério no dia da dor, no dia do luto. E se fosse eu que dissesse a você, se alegre em meio às situações difíceis. Se alegre em meio à perda, em meio ao luto. Você ficaria com a pulga atrás da orelha. Como assim? O irmão Elvis dizendo isso para mim? Mas ele já passou pelo que eu passei? Ele já esteve entre a vida e a morte? Ele já foi flagelado pela mesma enfermidade que eu tive? Ele já foi abandonado? Ele já passou fome? Talvez eu não tenha passado tudo isso que você passou. Mas não sou eu que está dizendo que você deve viver alegre e contente no meio da tribulação. Não sou eu. É a palavra de Deus. É o apóstolo Paulo dizendo, alegre-se. E Paulo, ele sofreu horrores. Paulo não estava num palácio quando ele escreveu essa carta. Paulo não estava em um hotel 5 estrelas. Paulo também não estava dentro de uma salinha com ar-condicionado escrevendo esta carta. Não, Paulo estava em uma prisão, correndo risco de vida, sendo caluniado, sendo chamado de enganador. Olha o que diz 2 Coríntios no capítulo 11, olha os sofrimentos que Paulo teve. São ministros de Cristo, e eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Você se lembra dos açoites que Cristo levou? Paulo aqui recebeu 5 vezes aqueles açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha a vida de sofrimento do apóstolo Paulo. Olha o que ele sofreu por causa do evangelho. Mas ele tinha alegria em Deus. Olha a situação que Paulo se encontrava quando escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma. Os hereges atacando a igreja de Filipos.
Ele recebe a notícia que havia divisão dentro da igreja. 2 mulheres não se falavam. A igreja estava correndo risco. Mas Paulo se mantinha alegre. Nós vemos também essa alegria de Paulo lá em Atos 16, quando Paulo e Silas, depois de serem presos e açoitados, ao invés de Paulo ficar murmurando, reclamando, chorando, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e se alegravam por terem sido perseguidos por causa de Cristo, por sofrer pela causa de Cristo. Eles se acharam dignos e agradeceram a Deus, louvando ao Senhor. Paulo aprendeu então a viver contente, alegre, em toda e qualquer circunstância, como está relatado lá no capítulo 4 de Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou feliz, eu sou alegre em Deus, em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente se eu tenha dinheiro na conta ou se eu esteja mendigando, precisando de algo, eu tenho alegria no Senhor. Eu tenho Cristo. E nós devemos então aprender com o apóstolo Paulo a viver contente, alegre em toda circunstância. Então, depois de sabermos que é possível ser alegre, porque o apóstolo Paulo foi, nos deixou esse exemplo, como podemos? Como eu posso me alegrar diante do sofrimento? Primeiro, você precisa ser crente de verdade. Você precisa ser cristão, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, agora ele não é mais escravo do pecado. Agora ele tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. E olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você tem o fruto do Espírito na sua vida. Isso deve transbordar. Isso deve ficar evidenciado na sua vida, a alegria. Salmo 16:11 vai dizer: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É a palavra de Deus. Os ímpios não encontram essa verdadeira alegria. Essa alegria só está para os filhos de Deus, para aqueles que nasceram de novo. Os ímpios, eles procuram alegria através da fama. Quantos famosos nós já vimos, cheios de dinheiro, cheios de pessoas que até os idolatram, mas são vazias. Acaba o show, um show lotado, um estádio lotado, acaba o show, a tristeza vem e ele vai lá nas drogas, preencher aquele vazio. E nós vemos durante a história quantos famosos, quantos artistas morreram de overdose. Por quê? Porque não tinham alegria, não tinham Cristo. Você se lembra do cantor, né? Da banda Charlie Brown Jr., o Chorão? Ele era amado por muitos. As pessoas gostavam muito dele. Mas tinha um vazio gigantesco dentro de si. E morreu por conta da overdose. Dentro do seu apartamento, cheio de dinheiro, cheio de fama, cheio de amigos, mas sem Cristo. E essa é a história de inúmeros artistas durante a história. Porque eles não irão encontrar a verdadeira alegria nessas coisas. Jesus disse que há uma diferença entre o ímpio e os filhos de Deus. A diferença não está na aparência entre ambos, mas no alicerce em que estão firmados. Jesus Cristo, através de uma parábola, ele diz que existiam 2 casas. Uma construída sobre a rocha, que é Ele mesmo, Cristo Jesus. E a outra sobre a areia. E vieram a tempestade, os ventos. E aquela que foi construída sobre a areia ruiu. Mas aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela se manteve de pé.
Então é isso que nos faz alegres em meio à tribulação, é estarmos firmados na rocha, estarmos firmados em Cristo Jesus. João 15:11 vai dizer: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então olha o que Cristo está dizendo. Ele quer que a alegria dele seja completa na nossa vida, porque Ele é a alegria, Ele é a fonte da alegria. E só há alegria verdadeira em Jesus Cristo. Muitos buscam alegria na bebida. Muitos buscam alegria nas drogas, em uma viagem dos sonhos, em festas badaladas, e não encontram. Outros condicionam a alegria a quando obtiverem aquela casa bonita, a quando tiverem aquele carro luxuoso, a quando tiverem aquele salário bom, aquele casamento, aqueles filhos, aquela conta quitada, aquele corpo saudável, e elas dizem: só quando eu conseguir essas coisas, eu terei alegria. Mas elas estão enganadas. Correr atrás dessas coisas não trará alegria. Salomão correu atrás de tudo isso. Lá em Eclesiastes 2, ele disse que ele buscou alegria, satisfação na bebida, na riqueza, na fama, no sexo, e no final ele vai dizer que tudo isso é como bolha de sabão. É algo bonito, mas vazio e que logo se dissipa. Tudo é vaidade. Correr atrás dessas coisas é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque a verdadeira alegria está no Senhor. Não tem alegria em outro lugar. Alegria é uma dádiva. Alegria é Cristo Jesus. Alegria é uma graça. É só em Cristo que nós encontramos. Como eu posso me alegrar diante do sofrimento? Em segundo lugar, tendo em mente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8:28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você entende que tudo na sua vida coopera para o bem, para o seu próprio bem, quando você entende que Deus é soberano sobre a sua vida, que a sua vida está nas mãos dele, nada foge do controle, você tem alegria. Até quando vem coisas ruins sobre a sua vida. Às vezes, uma coisa ruim que vem até nós é para transformar o nosso caráter. Para transformar, o nosso modo de viver. E depois que a gente passa por aquilo, nós somos quebrantados, nós somos uma pessoa mais madura, que tem uma experiência nova em sua vida. E é Deus trabalhando em nós, então tudo coopera para o nosso bem. Olha as prisões de Paulo. As prisões de Paulo cooperaram para o bem dele. Deus separou Paulo para pregar aos gentios. E Paulo, preso, injustamente, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Ele pregou para os guardas romanos. E o evangelho espalhou entre os gentios. O mal que veio sobre a vida de Paulo cooperou para o bem dele, para o bem do evangelho, para aquilo que ele foi chamado. E hoje, nós que somos um povo gentil, nós não somos judeu. Hoje, nós temos a carta de Paulo, as cartas de Paulo. O evangelho chegou em 2025. Tudo coopera para o nosso bem e para a vontade de Deus ser feita. Olha o que diz Tiago 1:2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Ele está dizendo: vocês vão passar por várias. Se você é filho de Deus, você vai passar por várias. Mas você tem que ter alegria. Porque sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, quando nós estamos sofrendo neste mundo, tem um propósito nisso. Na vida do cristão tem. Se não é fruto do seu pecado, se você está sendo fiel a Deus, buscando ser fiel a Deus, e vem as lutas diante da sua vida, essa adversidade é para transformar o seu caráter, para te tornar maduro, para você
prosseguir para o alvo. 2 Coríntios 4,17 vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O que nós passamos aqui nessa terra é passageiro. Nós teremos, coisas maravilhosas no futuro. Nós devemos entender então que somos peregrinos aqui. E esse é o terceiro tópico. Manter os olhos na expectativa da vinda do Senhor. É o que nos faz ter alegria. Alegria no Senhor. Por quê? Porque somos peregrinos. Aqui não é a nossa morada final. Porque na eternidade não haverá angústia, não haverá tribulação, sofrimento, não haverá mais a presença do pecado. Então, quando nós fixamos os olhos na eternidade, isso nos dá alegria, nos dá esperança de saber que o que estamos passando hoje aqui é temporário. Um dia tudo isso vai acabar. Isso então deve encher o nosso coração de alegria. Então a expectativa da vinda do Senhor nos leva a ter uma conduta correta. Olha o que ele diz no verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Se você vive na alegria do Senhor, você vai ser bem visto pelos homens. Essa bondade será conhecida por todos os homens. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso que o ímpio, ele vê, às vezes nós perdemos o emprego. Aí você está alegre, contente, contando piada. Ele não entende, como pode? Acabou de perder o emprego e está lá alegre, contente. Por quê? Ele não entende. É porque nós temos Cristo. Nós sabemos quem está no controle das nossas vidas. Quem é aquele que envia mantimento para nós, que cuida de nós no dia da escassez? É o Senhor. Então o ímpio ele não consegue entender como pode. Aquela pessoa ficou doente, mas ela se mantém firme. O sorriso está no rosto, mesmo em meio às adversidades da vida. Por quê? Porque a alegria é uma característica intrínseca do povo de Deus. E isso nos leva a agir com graça e bondade. Por exemplo, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem Cristo, e ela está passando por uma tribulação. Às vezes você vai falar com ela, Tá tudo bem? Tudo certo? Ela fica brava, Fecha a cara. Por que tá bom? Nada é bom. Nada tá bom. De fato, então, alguém que não tem expectativa da eternidade, que não tem Cristo, não consegue ter alegria. Por isso vive de cara fechada, Tem pessoas que é assim. Vive de mau humor. A tristeza segue ela por toda a sua vida. Agora, o povo de Deus não pode ser assim. Porque nós temos a alegria da salvação em nós. Isso nos leva a agir com bondade, com moderação, com equilíbrio. Por quê? Porque bondade também é um fruto do Espírito. Como está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é paz, amor, bondade, alegria. Isso também faz parte do fruto do Espírito. A bondade e a alegria. E o Senhor está perto. Então a vinda do Senhor nos motiva a ter uma boa conduta, pois com Ele todas as suas promessas serão concretizadas. Assim, a nossa alegria deve ser contagiante. A nossa alegria deve não somente preencher a nossa vida, mas a nossa alegria também deve transbordar para as outras pessoas. As pessoas devem ver a alegria do Senhor na nossa vida. Alegria, então, é Jesus Cristo. Alegria é graça. Alegria não é ausência de problemas. Alegria é ser alegre no meio dos problemas. E sem Jesus, pessoas têm momentos alegres, mas não têm alegria plena. Não têm a alegria completa no Senhor. E para encerrar, eu vou deixar um exemplo. Imagine que você nasceu no ano de 1900. E você agora tem 14 anos, 1914. Olha o que acontece na história. Em 1914 começa então a Primeira Guerra Mundial. E agora você está com 18 anos e a Primeira Guerra Mundial termina com 22 milhões de mortos. Logo após a Primeira Guerra Mundial, vem uma pandemia global conhecida como a gripe espanhola,
que mata mais de 50 milhões de pessoas. E essa pandemia durou aí cerca de 2 anos. Aí passa-se 2 anos e você não morre no meio da pandemia. Você está livre da doença. Passa-se então mais 9 anos e agora você está com 29 anos de idade. E você agora sobrevive à economia global, né? A crise econômica global, que começou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, causando então inflação, desemprego e fome por todo mundo. Agora você está com 33 anos de idade. E sabe o que acontece na história? Os nazistas chegam ao poder. Passa-se mais 6 anos. E agora você está com 39 anos. E começa a Segunda Guerra Mundial. E ela termina quando você tem 45 anos de idade. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus morrem. No geral, morrem aproximadamente 60 milhões de pessoas. Quando você tem agora 52 anos de idade, começa a Guerra da Coreia. Aos 64 anos de idade, começa também a Guerra do Vietnã. E ela termina quando você tem 75 anos de idade. Imagine se eu e você nascêssemos nessa geração. Uma geração que sofreu horrores, que sofreu privações. Muitas pessoas morreram, famílias inteiras morreram. Mas essas pessoas sobreviveram. Aí, de repente, você já está velho de idade e vê um menino nascendo no ano de 1985 e acha que os seus avós, que passaram por tudo isso, acham a vida muito difícil, acham a vida muito dura. Os avós que viveram por várias guerras, por várias coisas difíceis, eles acham que não ter 5 curtidas no Instagram ou no Facebook, né, e o mundo para eles está acabando. E ele sofre, se tranca no quarto. Diz agora que está com depressão. O menino que nasceu em 85 e agora está com 25 anos. Ele pensa que o fim do mundo é quando ele compra alguma coisa pela internet, na Amazon ou no Mercado Livre, e demora 3 dias para chegar. Ele fica desesperado. O mundo está acabando para ele. Nós vemos então que a nossa geração é a geração mais fraca que pisou nessa terra. Hoje nós temos inúmeras facilidades. Hoje as pessoas vivem melhor. Antigamente a perspectiva de vida era 40 anos de idade. Há relatos de pessoas que nem davam nome aos filhos. Esperava vingar para depois dar um nome. Para ver, depois de 4 anos, às vezes dava o nome. Porque morria. A medicina não é como hoje. Quantas pessoas, né, morreram por não ter os recursos que nós temos hoje. Hoje, né, num lar. Hoje, para as mulheres, né, tem máquina de lavar roupa. Tem até máquina de secar. Hoje tem air fryer, né, micro-ondas, forno elétrico, panela elétrica. Hoje tem supermercado, né, lá em Loreno, na Guma, fazendo propaganda, né? Você vai lá, você compra a mistura pronta. Hoje existem inúmeras facilidades. Hoje tem Uber. Hoje você vai para lá e para cá, uma facilidade. Tem tudo, tem bicicleta que você não precisa nem pedalar. Bicicleta elétrica, tem tudo. Hoje nós temos inúmeras facilidades. Nós não sofremos como a geração passada. E nós somos a geração aonde existe mais pessoas infelizes. Aonde existe mais pessoas presas nos remédios antidepressivos. Presas nas mãos dos psicólogos, nas mãos dos psiquiatras, dos terapeutas. Diante de tanta facilidade. Antigamente as pessoas morriam de fome. Não tinha muita pessoa gorda, não. Hoje as pessoas morrem porque comem muito. Estão obesos, estão morrendo.
Hoje há inúmeras facilidades e as pessoas ainda continuam infelizes. Pode passar geração, pode vir outra geração e as pessoas continuarão infelizes, porque o problema está em não terem Cristo Jesus em suas vidas. Só teremos a verdadeira alegria quando nós nos curvarmos, nos dobrarmos diante do senhorio de Cristo, quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e voltar-se para Ele, então nós teremos a verdadeira alegria. Se nós não fizermos isso, podemos ter tudo neste mundo, todas as facilidades, mas nós não teremos a verdadeira alegria. Eu te pergunto nesta noite, vamos colocar de pé. Você tem Cristo Jesus? Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já é uma nova criatura? Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se ainda você não reconheceu Cristo na sua vida, se arrependa hoje. Se volte para Cristo, para que você desfrute da verdadeira alegria, a alegria completa, a alegria plena que só Cristo pode nos dar. Talvez você entrou aqui nessa noite cabisbaixo, triste, angustiado. Lembre-se do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Quem não tem Jesus Cristo tem uma vida triste, com momentos alegres. Mas quem tem Jesus Cristo tem momentos tristes, mas uma vida cheia de alegria. Por isso, ore ao Senhor. Peça para que Cristo complete essa alegria na sua vida. Talvez você ainda não desfruta disso. Peça para que Cristo capacite você a viver uma vida alegre, uma vida contente no Senhor, olhando para a eternidade, olhando para a soberania de Deus.